boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora de estudar. Vamos hoje brincar mais um pouquinho de exercícios. Hoje nós vamos fazer exercícios da UFRJ e o ERJ também, uma adaptada, tá? Vamos lá, galera, olha só, para que entenda e consiga fazer bem esse exercício, será necessário que vocês tenham visto a aula anterior, porque vocês terão que fazer uma relação na questão número 6 entre o texto anterior e o texto atual. Então vamos lá, eu vou ler o anterior, o texto anterior é o de manhã, escrito por Pedro Henrique Brito, certo? O texto de manhã, ele fala o seguinte: o hábito de estar aqui agora, aos poucos substitui a compulsão de ser o tempo todo alguém ou algo. Um belo dia, por algum motivo, é sempre dia claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote de pêssegos em calda ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim. E então a ideia irrompe, clara e nítida. É necessário? Não. Será possível? De modo algum. Ao menos dá prazer? Será prazer essa exigência cega? A latejar na mente o tempo todo? Então por quê? E neste exato instante você por fim tende e refestela-se a valer nessa poltrona, a mais cômoda da casa, e pensa sem rancor: perdi o dia, mas ganhei o mundo. Mesmo que seja por 30 segundos. Esse foi o texto do Paulo Henriques Brito. Eu escrevi errado ali, Henriques Brito. Vamos corrigir, faltou um S. Henriques Brito. Para fazer essa questão, agora precisamos ler o texto Viver. O texto Viver, ele é do Mário Quintana. Ele é curtinho. Vamos lá. Título: Viver. Você ganhou mais um dia. Sentado na copa, de pijama e chinelas. Enrola o primeiro cigarro, espera o gostoso café com leite. Lili, matinal como um passarinho, também espera o café com leite. Tal qual vovô. Pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Mário Quintana. Olha só, se parar para analisar, eu tenho textos onde eu tenho sequências, sendo que no primeiro, né, como nós falamos na última aula, ele fala aqui, por ser um poema, o verso símbolo dele é: perdi um dia, mas ganhei o mundo. Aí no final ele coloca: mesmo que seja por 30 segundos. Muitas situações diversas aconteceram. Então ele coloca que ele perdeu o dia, mas ele ganhou o mundo, ou seja, foi valioso, porque ele conquistou o mundo em 30, mesmo que seja por 30 segundos, menos de um minuto, hein? Já no segundo texto, o que acontece? Ele está fazendo aqui, tem umas comparações, se você parar para analisar, ele compara a criança, ele compara o café. Veja, quando coloca aqui, tal qual o vovô, está fazendo uma comparação do café que era esperado, né? Do café com leite, certo? Fez uma comparação da Lili também no início como um passarinho, né? Também espera o café com leite, certo? Matinal como um passarinho. Então veja, ele tem, depois ele fala também: pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia, o máximo prazer de viver, né? Dia a dia, hora a hora. Ele faz a presença como algo cotidiano. O que é o cotidiano? O que acontece no dia a dia, certo? E também cotidiano está voltado à crônica, né? Mas não é uma crônica aqui. E suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Todos têm
Nesse caso aqui, ele apresenta como sendo crianças e velhos. Eles têm 5 minutos, certo, gente? Não é difícil. Eu fiz já a releitura do texto da semana passada com a leitura do texto de hoje. Por quê? Para fazer a primeira questão, se não me engano é a primeira, ele solicita que você tenha o que fecha com 30 segundos e este com 5 minutos. Se você não tiver a leitura, a referenciação, eu vou contar para vocês, eu vou passar para vocês uma resposta, mas uma resposta que, como é que ela chegou nesse lugar? Como é que ela chegou a esta ideia? Então, quem assiste está sem o material, eu tenho o hábito de fazer a leitura dos textos para ninguém ficar perdido, certo? E vamos estudar. Então, veja só, a pergunta da UFRJ coloca o seguinte: tanto o poeta apresentado anteriormente, que é o Pedro Henriques Brito, quanto este texto fazem, do Mário Quintana, né? Ao final, referências a fragmentos de tempo. Aí chama a atenção 30 segundos, do poema de Paulo Henriques Brito, e 5 minutos, do Mário Quintana. Explique a diferença entre esses fragmentos segundo as experiências representadas em cada texto. Acho que vocês já mataram a charada, porque eu acabei de explicar aí, sem querendo, eu já fui dando para vocês o caminho da resposta. Vamos ver o que eu coloquei lá? No primeiro texto, é o texto de manhã, do Paulo Henriques Brito. No primeiro texto, a expressão 30 segundos, lembra que ele coloca lá? Que, falando sobre o dia, eu gostei muito dessa fala. Perdi o dia, mas ganhei o mundo. Mesmo que seja por 30 segundos. Então, olha lá. No primeiro texto, a expressão 30 segundos representa uma possibilidade rara de experimentar a vida em sua plenitude. No segundo, a expressão 5 minutos representa o tempo usual, cotidianamente experimentado pelo sujeito. Lembra que eu coloquei que falou da Lili, falou do vovô tal qual vovô, né? E vai dizendo como é que é o dia a dia com relação ao café com leite, certo? Então, veja, não é uma questão difícil, basta que interprete o texto. Ah, o UFRJ é difícil, a UERJ é difícil, Unicamp, VUNESP, não é difícil desde que você saiba interpretar. Na segunda questão, o UFRJ também. Vamos lá na segunda questão? Explique a semelhança entre a caracterização da vida na infância e na velhice. Expressa no texto e identifique um recurso linguístico que traduz essa semelhança. Muito difícil, né? Muito difícil. Texto difícil. Olha só, se você parar para olhar com cuidado, eles vivem intensamente, deixa subentendido que cada um vive. Vamos lá de novo. Cada um vive o seu momento, no meu ponto de vista, com intensidade, né? Você ganhou mais um dia, sentado na copa de pijama de chinelas, enrola o primeiro cigarro e espera o gostoso café com leite. Lili, matinal, como um passarinho, também espera o café com leite, tal e qual vovô. Pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Olha só, até aqui, né, eu não citei antes, mas vamos lá, na questão que eu acabei de corrigir, né, aqui é apresentado que para as crianças e os velhos, né, os 5 minutos nunca se estendem, né,
aquilo que eles esperam nunca se estende por mais de 5 minutos. Olha só, porque aquilo acontece, aquilo é simultâneo, aquilo é o cotidiano. Aí ele aqui pede o quê? Ele pede para você expressar o recurso linguístico que traduza essa parte. Se você analisar bem, eu já coloquei, né, indiretamente, tem a intensidade, a forma como eles vivem, né? E o recurso linguístico que eu coloquei para vocês, olha só. Aqui eu coloquei, no texto a vida na infância e a vida na velhice se assemelham quanto ao aproveitamento intenso. Tanto é que a espera não demora 5 minutos, né? Além de 5 minutos, né? Os recursos que expressam a semelhança são o uso da expressão comparativa tal e qual, que eu falei, né? Toda hora ali estou falando com o vovô, né? E o emprego do vocábulo também. Onde está esse vocábulo também? De novo, olha só, também falei mais de uma vez essa mesma parte do texto. Lili, matinal como um passarinho, porque o passarinho, ele é matinal. Quando tá indo embora a madrugada, os passarinhos parecem que se unem e começam seus cantos maravilhosos apresentando a manhã. Certo? Como é que eu sei disso? É porque onde eu moro, quando eu saio para trabalhar, eu saio na madrugada, sabe, tá escuro. Então, eu saio de casa ainda escuro, 5h20 da manhã, para o ponto de ônibus. Aí, de repente, os passarinhos ali começam a cantar e cantam até o sol nascer, até aparecer o sol. Quando o sol aparece, não sei, eles cantam mais um pouco e depois vai embora. Quando eu estou trabalhando durante a madrugada, né, também existe isso. Quando os pássaros, estou trabalhando, 4 da manhã, os passarinhos começam a querer cantar. Aí o meu Deus, vai amanhecer. Quando vai 4h30, 5 horas, começa a cantar. Aí o meu Deus, vai amanhecer, agora não tem jeito. Então, assim, eu já sei que quando estou trabalhando à madrugada, se eu não estiver olhando para o relógio, que eu tento fazer isso, começaram a cantar os pássaros, eu já sei que vai amanhecer. Por isso aqui fala, tá comparando a Lili com o canto matinal dos passarinhos. Aí coloca a palavra, vem logo depois, vírgula, também espero café com leite, ou seja, Lili, que acorda cedo aqui também, né? Também espera pelo café da manhã, certo? Próxima questão, 8. Questão 8. O FRJ ainda, embora a conjunção e apareça repentinamente no último período do texto, seu uso não caracteriza o polissíndrito. Explique por quê. Por que eu falei não caracteriza? Porque quando você tem o polissíndrito é a repetição. E aqui você tem esse "e" com a vírgula, depois da vírgula, que para muitos é a presença do polissíndrito. Eu vou ler para vocês terem a noção do que eu estou falando. Vamos lá. Pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, vírgula, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Por que aqui não é polissíndrito? Porque aqui ele está fazendo a ligação. Por exemplo, o primeiro, pois só as crianças e os velhos. Eu estou nessa hora falando do sujeito. Eu tenho um sujeito que ele é crianças e os velhos, certo? Eu tenho dois sujeitos nesse período aqui meu, certo? Nessa parte, nesse fragmento estudado agora, não estou falando só das crianças, estou também falando dos velhos. Eu tenho um E conectivo dizendo que eu tenho 2 núcleos, ok? Aí, dando seguimento ainda, quando coloca lá à frente, conhece a volúpia de viver, dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Eu tenho orações coordenadas sendo ligadas pela conjunção E. O que é uma oração coordenada? É aquela oração que não exige uma oração principal para que ela exista, certo? Porque toda subordinação eu tenho uma oração principal e outras orações estarão ali presentes em função da principal.
Neste caso, os verbos, né, nesse texto, nesse fragmento, fala por si só. Então, eu tenho a ligação entre as coordenadas. Eu coloquei aqui assim: para que haja polissímboto, as conjunções devem unir termos sintaticamente equivalentes. Não é este caso. Eu já até justifiquei cada um deles. Não é o caso de conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos, já que o primeiro E coordena as orações dos verbos conhecer e estender-se, e o segundo os termos esperar e desejo, certo, gente? Entendi? Ainda pulei um, né, que eu esqueci de jogar aqui no quadro, o primeiro E que liga crianças e velhos, ok? Certo? Fechado? Agora vamos para a questão 9. A 9 é UERJ. São duas questões, a letra A e a letra B. Nos trechos de A Cidade Sitiada, de Clarice Lispector, transcritos a seguir, a conjunção enquanto expressa o mesmo valor semântico fundamental, mas em um deles, em virtude do contexto, ela expressa também um valor de contraste. Quando você pensa em valor de contraste, você pode ter uma oposição, certo? É o que para chamar a atenção. Vamos ver? E veja, aqui está falando o mesmo valor semântico fundamental. Primeiro, não se poderia atravessar uma rua sem desviar-se de uma carroça que os cavalos vagarosos puxavam, enquanto um automóvel impaciente buzinava atrás, lançando fumaça. Olha só, nesse trecho aqui já podemos ver que eu tenho, de certa forma, uma ideia até oposta, né? Por quê? Até nada, ela é oposta, porque se eu tenho aqui cavalos vagarosos, eu também tenho automóveis impacientes, certo? Que buzinava atrás lançando fumaça. Eu tenho uma oposição aqui, né? Vamos lá para o segundo? O segundo agora. Dos sobrados desciam mulheres despenteadas, com panelas, os peixes eram pesados, quase na mão, enquanto vendedores em manga de camisa gritavam os preços. Bem, aqui eu não vi contraste, mas vamos lá. Letra A. Indique o valor semântico fundamental expresso por essa conjunção nos dois trechos e sua classificação completa. A palavra que ele solicitou aqui foi a palavra enquanto, né? Então, vamos lá para a palavra enquanto? Na palavra enquanto, vou ler novamente. Não se poderia atravessar uma rua sem desviar-se de uma carroça que os cavalos vagarosos puxavam, enquanto um automóvel impaciente buzinava atrás lançando fumaça. Ou seja, eu tenho aqui os cavalos vagarosos e eu tenho ao mesmo tempo, né? Tenho ao mesmo tempo quem está atrás ali buzinando, o automóvel impaciente, lançando a fumaça. Eu tenho ideia de tempo aqui, né? É ao mesmo tempo. Enquanto um está lá no cavalo, a buzina está sendo tocada. No segundo, dos sobrados desciam mulheres despenteadas com panelas. Os peixes eram pesados, quase na mão. Enquanto vendedores em manga de camisa gritavam, ou seja, enquanto ela está descendo lá toda despenteada, toda desarrumada, o peixe está lá na mão e o cara está lá gritando o preço. Ou seja, você tem as duas ações no trecho 1 e no trecho 2 acontecem ao mesmo tempo. Ela desce correndo toda despenteada, certo? Despenteada não, né? Desce correndo lá toda despenteada e o cara está lá vendendo, lá dizendo o preço, está vendendo lá o que ele quer aqui, né? Gritava o preço lá, vamos supor, custa tanto, e ela tá lá descendo, correndo, tudo igual, certo? Tudo ao mesmo tempo, assim como tá lá o cavalo vagaroso, e a buzina, não dá pra fazer, certo, galera? Então, eu tenho a simultaneidade. Eu coloquei aqui simultaneidade, trata-se de conjunções subordinativas adverbiais
temporais. Eu não sei o que é uma oração subordinada. Você vai verificar quem é a sua oração principal e por que ela acontece. Ela está ligada por qual motivo? Eu não sei quando é que é tempo, modo. Olha, antes mesmo de começar a fazer os exercícios com vocês, eu já estava conversando que é parte de tempo. Mas não por conta disso, mas sim devido, não por conta disso o quê? Não por conta dos exercícios a serem corrigidos, mas sim devido à interpretação do texto. E ele me perguntou sobre o encontro. Então, deixa eu ver aqui. Estou interpretando o texto para poder realizar as questões, certo? Nem sempre você consegue, nem... estou preocupado com a prova, não me lembro de todos. Interpreta. Confia em você. Interpreta. Se você sabe interpretar, você vai com certeza entender a questão e chegar à resposta. Confia em você. Se você estuda, confia em você que você consegue. Eu costumo dizer, eu quero, eu posso, eu consigo. Meus alunos sabem disso. E todos os meus alunos conseguirão aquilo que eu almejo. Certo? Vamos lá para o B. Última de hoje. B. Identifique o trecho em que a conjunção expressa também o valor de contraste e justifique morfológica e semanticamente sua resposta. Poxa, foi no trecho 1, né? Quando eu estava falando dos cavalos e dos automóveis. Será que foi esse? Né? Porque no segundo não tem. O contraste é porque um está devagar e o outro está lá com muita pressa. Eu coloquei o que aqui para vocês? Trecho 1. Há contraste entre a impaciência do automóvel, está lá buzinando, né? E a lentidão dos cavalos, expressas pelos adjetivos. Quais são os adjetivos? Cavalos vagarosos e automóveis impacientes. Galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou fechar a apostila, correção, na próxima aula. Na próxima aula faremos Unicamp, PUC, FUVEST. Deixa eu ver, acho que eu vi o FRJ de novo. E UF, certo? Até a próxima, galera.